E aí, tudo bem? Tô meio indignado assim, porque quando eu comecei a fazer os vídeos e tal, né, eu falei, bom, agora eu vou falar tudo que eu espero sobre relacionamento e tal, né? E meio irônico assim, né? Infelizmente, depois que eu comecei a fazer os vídeos assim, meio que as ideias assim sumiram e tal, né? Bom, eu tava aqui, né, pensando comigo assim, né, sobre o amor e sobre relacionamento também, né? Eu não sei sobre qual que eu falo primeiro, sobre o amor ou sobre o relacionamento e tal. O amor é lindo, né? Quando ele dá certo, né? Quando você gosta da pessoa e a pessoa retribui aquele sentimento, né? Porque o que transparece assim, mais ou menos no dia a dia e sobre a vida é mais ou menos o seguinte: é, gostar é até fácil, né? Agora ser recíproco que é uma coisa aí que é mais bacana, né? E o que não é muito fácil de ocorrer, né? Tava pensando um pouco sobre isso, assim. E em relação a ser recíproco, né, e tal, e sobre o que é o amor, né? Tipo, o que é o amor, né? Se pedir pra pessoa tal, né? O que é o amor? Um sentimento tal, é uma vida, né? É meio que difícil definir, assim, não tem uma definição, né, ao certo. E o que eu tava pensando assim é o seguinte, parece que algumas pessoas encontram tão fácil, né? Tipo, jovens assim ainda, encontra alguém, né? Fica junto, começa um namoro, inicia um noivado, depois já casa, né? E dá certo, lógico, como todo relacionamento e todo casamento tem suas dificuldades, mas acaba dando certo, acaba prosperando, né? É bacana. E em relação a outras pessoas assim, putz, nessa parte, em relação às outras partes também, se fode bastante assim, né? É terrível. E queria falar um pouco sobre isso, né? Sobre o amor e tal, e quando ele dá certo, né? E sobre relacionamento, assim, tipo, pra definir, né? O que é relacionamento, o que é o namoro e tal, né? Muitas pessoas namoram, nunca parou pra se perguntar isso, né? E outras pessoas nem param pra se perguntar tal, né? O que é isso. Não pra pensar uma definição assim e tal. E eu penso bastante comigo assim sobre isso, sobre o que é o namoro e tal, né? O que é o relacionamento, o que é o noivado e tal. Mas como eu nunca cheguei a noivar, então eu gostaria de falar só até o namoro, assim, praticamente, né? Então, a pessoa fala assim, ah, vamos namorar, tentar alguma coisa e tal. É, é aquilo que eu falei, né? Muita ironia e tal. Às vezes a vida é muito irônica, assim. Porque quando a pessoa gosta, você não gosta. E quando você gosta, a pessoa não gosta. É terrível. Aí de repente a pessoa fica com você, né? E se cria um sentimento e tal, e fala assim, ah, vamos namorar e tal, tentar alguma coisa e tal. Aí tipo assim, eu fico pensando comigo, pô, mas o que é o namoro e tal, né? O que é namorar, né? Além de ficar junto e tal. Mas eu, pra mim, assim, eu cheguei numa conclusão assim que praticamente é exclusividade sobre a pessoa, assim, né? É a pessoa ser única e exclusivamente sua, né? A pessoa, você ser da pessoa e a pessoa ser sua também, né? E exclusividade, né? Um ser do outro, assim, né? E mais uma coisa, assim, que não me sai da cabeça por nada, assim, é que cobrança, assim, sabe? Tipo, cobrança. Dá a impressão que quando a pessoa quer namorar, ela quer cobrança, assim, ela quer cobrar ou ser cobrada e tal. Aí uma vez eu conversei com uma menina, ela falou assim, ah, eu nunca cobrei nada, nunca exigi e tal. Talvez foi por isso que não deu certo e tal. Não deu certo porque não tinha sentimento. E o cara, né, com certeza não sentia o mesmo que ela sentia e acabou não dando certo. Não foi pelo fato dela deixar ele livre e tal, né, que é isso que todo homem gosta, né, adora. O fato de ser livre, né, poder fazer o que quiser, sair com os amigos e por aí vai. E quando a namorada é assim, o cara fica muito feliz. E eu tenho certeza que se ele tiver caráter, ele vai, ele vai gozar bem dessa liberdade, né? Ele não vai usar essa liberdade para palhaçada e tal, né? Usar essa confiança. Alguns até agem na palhaçada, né? Sabendo que a namorada confia muito e age na palhaçada. Mas eu acho que se o cara tiver caráter e gostar mesmo, ele vai saber usar dessa liberdade e tal. Mas quando fala assim, pra mim, né, meu conceito assim, relacionamento é a exclusividade que nem eu falei, né, um ser do outro, tal, exclusivo do outro e cobrança.
Porque relacionamento é cobrança de ficar junto, justificativa, a pessoa quer justificativa, você tem que ficar justificando, e a questão da liberdade, né? Você meio que perde a liberdade também. Então aí eu fico pensando assim, pô, que terrível, né? O que as pessoas se sujeitam assim, né? De repente a namorada não deixa os caras sair com amigo assim, com os amigos, né? E não deixa ficar nem com familiar às vezes, né? Querendo uma total exclusividade ali do tempo livre da pessoa e tal, né? Querendo ficar junto quando a pessoa tem tempo livre, né? Então, se a pessoa trabalha, é trabalho e fica junto e tal. Ou se trabalha e estuda, é trabalhar, estudar e ficar junto com a pessoa. Não ter um tempo para os amigos ou para um lazer assim, né? O que acaba sendo meio desgastante. E dependendo o quanto for o quanto for essa cobrança, vai até um certo tempo, depois a pessoa pega e decide abrir mão, né? E deixar quieto e não passar mais por isso. Aí eu fico pensando assim, pô, mas então pra que namorar, né? Infelizmente, puta merda, é foda. Tipo, mas eu pensei assim, pô, então pra que namorar, né? Pra ser cobrado, né? Pra ficar justificando e tal, né? Terrível. E aí eu pensei assim, porra, pra que namorar, né? Pra que, tipo, ficar cobrando, ser cobrado e tal, né? Justificativa. É bacana, é muito bom ficar junto. Mas todo mundo que já namorou ficou bastante tempo junto, muito mesmo. Por mais que gosta, chega uma hora que fica meio desgastante assim, né? Então, aí eu pensei assim, por quê, né? Mas aí eu tive uma resposta que é mais ou menos assim. Quando a pessoa gosta, né? Quando gosta, a pessoa se sujeita mesmo a dar uma oportunidade, dar uma chance, né? E tenta ver até onde vai. Quem já namorou sabe que você tem que ser muito flexível e muito compreensivo, tal, e entender o máximo possível lá da outra pessoa. Só que no relacionamento às vezes é complicado, porque uma pessoa entende, compreende, a outra não e tal. É muito difícil quando as duas pessoas são mais ou menos, têm as mesmas características de personalidade, e dá muito certo. Eu tenho certeza que quando acontece isso, é que nem eu falei, rapidamente inicia o namoro, de um tempo, depois de um tempo já noiva, e depois de um tempo já casa, já que é muito bonito e consiste em uma família, né? E cria uma família que é muito bonito, né? Uma coisa muito linda, tal. Sempre foi lindo e sempre acho que vai ser, né? Sempre vai ser, eu tenho certeza, né? Você ficar com a pessoa, respeitar, a pessoa também te respeitar, e ter um filho, uma filha, né, tal, e enfrentar as dificuldades que o relacionamento existe, e enfrentar as dificuldades que existem no relacionamento, num casamento também e tal. Então isso é muito bacana, mas quando dá certo, né, é terrível. Agora, um outro assunto também que eu sempre fiquei pensando bastante assim, que eu posso estar até enganado, mas eu já pensei bastante sobre isso, gostaria de comentar também, é o seguinte. Por exemplo, quando a moça é bonita assim, né, tipo uma moça gata assim, é uma menina gata e tal, né, tipo, eu fico pensando assim comigo, puta, pra ela deve ser foda pra caralho o relacionamento. Porque na maioria das vezes, o cara que quer ficar com ela, ele quer ficar só por palhaçada, né? E pelo corpo e tal. E muitas vezes não se preocupa com caralho. Então, que nem eu tava falando né, o que a moça gata mais ou menos deve passar, pelo que eu penso e tal, né? Tipo assim, eu fico pensando assim, pra ela deve ser bem foda, porque pra ela é difícil, né, peneirar assim os caras que tá afim dela. Porque a maioria dos caras só quer palhaçada com ela, né? E ela sabe, né? No fundo ela sabe. E já começa a conversa terrível, assim, né? Porque chega elogiando a beleza. E ela sabe que ela é bonita desde quando ela tava na escola, que ela tava mais ou menos no ginásio lá, né? Tipo, começo da quinta série lá, sexta. A família sempre falou e os colegas também falavam, né? E tal. Então, há muito tempo, já desde quando ela era criança, ela já sabe que ela é muito gata. Então, o cara chega já elogiando a beleza e ela pensa, puta, que nego idiota. Mais um aí, né, tal. Então, e os caras, não sei, parece que eles querem se fazer notar, não sei. Só que em vez de abordar qualquer tipo de assunto, já fala sobre a beleza e ela sabe que ela é gata, não precisa falar pra ela. E é muito, sempre pensei comigo, uma vez eu até vi, eu não lembro aonde agora, acho que foi na internet, não sei se foi blog, se foi vídeo, não sei onde foi. Mas eu vi que as meninas realmente, as mulheres estavam chorando as pitangas lá, que quando ela é gata assim, a maioria que chega é tudo prego, e prego ou não, inteligente ou não, os caras que chegam, a maioria só quer usar elas e tal, né? E ela estava reclamando sobre isso e tal, né? E realmente, eu fiquei pensando comigo, pô, que terrível. O bom de ser feio, né, ou de não ser muito agraciado com uma beleza física, ou, né, esteticamente é uma beleza estética,
é que se a pessoa ficar com você, realmente ela vai ficar por amor mesmo, por gostar mesmo. Não que a pessoa, quando seja bonita, não vai encontrar o amor, lógico, de repente alguém fica com ela e, indiferente da beleza, ele vai amar, vai gostar muito, vai fazer de tudo pela pessoa, tal, né? Mas quando, da mesma forma pro cara também, né? Quando ele é gato, mas só que aí, infelizmente, né? O cara, às vezes, a maioria a maioria quase sempre é tudo cachorro, né? Tudo safado, galinha, né? Que as mulheres falam que não gosta e tal, mas eu acho que no fundo ela gosta dos galinhas e tal, né? Porque sabe agradar elas e tal, não fica pegando no pé. Eu acho que tem alguns quesitos aí, né, que as mulheres gostam e tal. Ela acha que gosta do cara certinho, o cara gentil, romântico, educado, carinhoso e tal, né? Família, caseiro e tal. Ela acha que gosta, mas no fundo, ela valoriza mesmo, ela quer ficar junto mesmo com o cachorro, pilantra, safado, né? Que acaba magoando e tal, que não dá muita atenção. Porque isso aí é um contexto meio complicado, assim, é meio que um paradoxo, né? Isso aí é meio complicado. Porque é aquela história, né, da oferta e da procura e tal, né? Se uma coisa tá tendo em abundância ali, vai perdendo valor. Então, se o cara zela muito, né, dá muita atenção, é muito carinhoso e romântico, poucas mulheres vão saber o valor disso, né? Ou talvez a maioria, mas poucas eu acho que vai reconhecer e vai falar assim, pô, esse cara aqui é diferente, esse cara aqui tem um valor e tal. Mas hoje em dia é impressionante, infelizmente, eu não sei em que fase da mulher mais ou menos, mas parece assim que ela gosta de ser pisada, né? O homem também é meio complicado assim, né? Porque essa mulher fica muito no pé e dando muita atenção e sendo muito carinhosa, aí acaba meio que ficando aquela coisa, ah, é muito fácil, né? Tipo, conquistei e tal, e acaba deixando pra lá. Então acho que, né, como a água e o sal e o açúcar têm medidas, né, e demais é terrível. Então acho que tudo, né, como tudo tem sua medida, e tal, tem que ter sua proporção. Eu acho que tem que ser uma coisa meio moderada ali, né? Mas só com experiência de vida a pessoa vai passar a lidar com isso, né? Vai saber lidar com isso. Mas é mais ou menos isso que eu pensava, assim, sobre uma moça, como uma moça gata deve se foder assim pra arrumar um relacionamento, com perdão do termo aí, né? Como deve ser difícil, assim, porque a maioria só quer palhaçada e ela sabe. E fica meio difícil, né, pra achar um relacionamento no meio dessa situação. Que os caras só quer palhaçada e tal.